Vamos estar ouvindo mais uma porção da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, verso do 1 ao 11 versículos. Amém, igreja? Amém. Está escrito assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Esse texto, irmão, ele mostra muitas coisas interessantes para nós. E a primeira coisa que eu vejo, o primeiro assunto interessante que eu vejo aqui, é que Jesus, ele era um homem que vivia no monte, tá? Ele frequentava os montes. Ele era um homem de oração, era um homem que, inspirado pelo Espírito de Deus, ele buscava uma intimidade profunda com o Pai, tá? Se a gente for ver, por exemplo, Lucas, capítulo 22, verso 39, está escrito assim, ó: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Está vendo? Lá em Lucas capítulo 6, verso 12, está escrito assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração com Deus. Olha para você ver, o ministério de Jesus, irmão, foi marcado pela oração. Ele era um homem de oração, irmão, tá? E a gente vê também em João capítulo 6, verso 3, e Jesus subia ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, né? Então ele frequentou vários montes onde ele subia para pregar, subia para ensinar, subia para orar, para conversar com Deus, né? Então ele era um homem de oração. O monte, ou os montes, né, onde Jesus subiu, foi o lugar marcante na vida de Jesus, tá? Ele sempre subia em um lugar alto da terra
para conversar com Deus. Ele buscava essa intimidade com Deus, tá? Todos nós, irmãos, que temos o desejo de fazer a obra de Deus, tá? Principalmente lideranças que estão nas frentes de trabalhos, trabalhando com pessoas, com almas, né? Todos nós devemos e temos essa responsabilidade de investir em uma vida de oração, em uma vida mais íntima de Deus, tá? Em uma vida mais consagrada ao Senhor, subir cada vez mais em busca de uma intimidade com a pessoa de Deus, irmão. Por que a gente tem que investir? Para nosso benefício e para benefícios, irmãos, das pessoas que vão procurar ajuda na igreja. Porque para a igreja virão todos os tipos de pecadores, com as vidas, irmão, todas complicadas, irmãos. E vai vir cada situação em busca de uma orientação divina, de um conselho divino, da pessoa de Deus. E eles vão vir buscar ajuda em nós, lideranças, que somos representantes de Deus aqui na terra. Então é importante que nós tenhamos uma vida próxima de Deus, para poder ter uma resposta, um remédio, um conselho, que quando as pessoas tomarem posse dessa orientação divina, elas possam ter resultados divinos em suas vidas, né? Então a gente tem que procurar se aproximar de Deus, tá? Principalmente nós que estamos crescendo na graça. Daqui a pouco Deus começa a colocar responsabilidades para nós, e nós temos essa responsabilidade de buscar uma intimidade com Deus, para poder ajudar as pessoas que vão vir em busca de ajuda, tá bom? Eu lembro no Antigo Testamento, quando Deus ele se aproximou, né, de Salomão e deu um sonho a Salomão. Salomão sonhou com Deus, né? E Deus falou para Salomão: Salomão, o que queres que eu te faça? Olha só, irmão, Deus aparece a Salomão e pergunta: o que você quer que eu faça, né? E o que Salomão pediu, irmão? Ele pediu sabedoria e conhecimento para julgar este tão grande povo que o Senhor colocou na minha responsabilidade, né? E Deus, irmão, se agradou tanto com o pedido dele. Eu acredito que Deus olhou para ele: Salomão, você está pedindo conhecimento e sabedoria para administrar o meu povo? E Deus olha para ele e diz assim, ó: além de sabedoria e além de conhecimento, também te darei riqueza, glória, igual aquilo que eu vou te dar, não houve antes de você, e depois de você nunca mais haverá. Deus falou isso para ele, irmão. Deu uma glória que só ele tem. Deu riqueza, glória, conhecimento, sabedoria, abasteceu. Deus se agradou tanto da busca dele, que Deus falou para ele: antes de você não houve, e depois de você nunca haverá. Nunca haverá alguém como Salomão, né? Mas Salomão olhou para a grande responsabilidade que estava na mão dele, e ele falou: me dá sabedoria, me dá conhecimento para administrar essa tão grande responsabilidade. Jesus também, ele sabia da grande responsabilidade que estava nas mãos dele. Ele era o Messias. A humanidade dependia do plano crucial ao qual ele teria que executar. É por isso que ele vivia perto do Pai, em intimidade com o Pai, em conversa com o Espírito Santo, para receber revelações, para poder transmitir o reino do céu que estava nele. E ele veio e ele trouxe esse reino para a humanidade. Nós temos que ter consciência dessa grande responsabilidade que está sobre nós, e por causa dessa responsabilidade nós devemos valorizar em primeiro lugar a nossa vida espiritual. Como eu sempre digo, né? Se você estiver bem espiritualmente falando,
todas as outras áreas da sua vida será muito bem administrada, né? Então Jesus era um homem que vivia nos montes. E a Bíblia diz, irmãos, olha só no verso 1: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, tá? Olha aí, no dia seguinte, tá? Pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Está vendo aqui? Da própria pessoa de Jesus fluía o reino do céu. Ele trazia para os homens as informações divinas. Ele trazia a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, e ele ensinava a palavra de Deus. Você vai ver durante o Novo Testamento que, após vários ensinamentos profundos, em seguida acontecia milagre, acontecia prodígios, acontecia transformações, pessoas eram atingidas pelo poder de Deus, que acompanhavam os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então ele desce do Monte das Oliveiras e agora ele começa a ensinar a palavra de Deus. Aí o que acontece no meio daquele ensinamento da palavra de Deus? Os escribas, olha só o verso 3: e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato adulterando. Primeira coisa, irmão, eles trouxeram só a mulher, tá? Era para trazer também o homem, porque um ato de adultério de uma mulher também tem a participação de um homem, tá? Mas esses fariseus e esses escribas eram homens todos mal intencionados. Eles queriam uma oportunidade contra Jesus Cristo, né? Só para você ter uma ideia, quem são, irmão, os escribas, né? Só para a gente ter um conhecimento. Entre os judeus, aquele que lia e interpretava a lei, tá? Então eles eram doutores da lei, eles eram conhecedores do Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles eram conhecedores da letra, eles escreviam e copiavam, e eles interpretavam os textos da lei. Esses eram os escribas, tá? E junto com eles estavam também os fariseus. Quem são os fariseus? São um grupo de judeus devotos ao Torá, tá? Seguidores do Antigo Testamento também, homens religiosos, homens obedientes à lei de Moisés, entre aspas, né? Criam numa lei oral em conjunto com a lei escrita. Eles foram criadores da instituição da sinagoga. Então eram homens religiosos, tá? Os fariseus e os escribas eram homens conhecedores do Torá, doutores da lei, pessoas que escreviam a lei, pessoas que eram totalmente conhecedores do Antigo Testamento, tá? No entanto, eles trazem uma mulher apanhada num ato de adultério, e eles já falham aí no começo, porque trazem só a mulher, tá? Eles trazem só a mulher, e eles vão até Jesus e ele diz, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, tá? No verso 4, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Tá vendo aqui? Aí ele cita agora o Torá, tá? Porque eles são conhecedores das letras do Antigo Testamento. Ele diz assim, e na lei de quem? Na lei de Moisés, no Torá, no Pentateuco. Eles estavam dizendo para Jesus, Jesus, nós somos doutores da lei, nós conhecemos a lei mosaica, tá? E na lei, no Torá, tá? Tá escrito que essa mulher foi pega no ato adulterando, tá? E ele diz aqui, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Está vendo aqui? Jesus agora, ele é
alertado em uma situação por uns homens religiosos, tá? Por os escribas, doutores da lei, todos com pedra na mão arrancada de seu próprio interior, prontos para matar uma mulher que tinha sido pega no ato adulterano. E Jesus agora está em uma situação difícil, tá? É por isso que nós temos que ter uma comunhão com Deus. A liderança tem que ter uma vida próxima de Deus, porque quando essas situações complicadas chegarem até nós vamos ter a unção, a sabedoria, a prudência, o conhecimento, né? A gente vai ter uma habilidade espiritual para lidar com questões difíceis e desconhecidas, muitas vezes, porque às vezes a gente lida com situações difíceis e complicadas, né? Então Jesus agora, ele está ali, o povo religioso, tudo ali com pedra na mão, tudo dizendo que na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? Eles queriam que Jesus agora desse uma saída para a situação, desse uma resposta. O que eles queriam? Pegar Jesus, tá? Se Jesus tivesse contrariado Moisés, irmãos, escuta só para você ver. Se Jesus tivesse contrariado Moisés, poderiam ter condenado ele como um falso profeta. Vocês estão entendendo? Se ele fosse contra a lei de Moisés ali, porque está escrito mesmo que os adúlteros morriam a pedrada, eram pena de morte havia no Antigo Testamento. Então se ele contradizia o que Moisés pregava no Antigo Testamento, eles poderiam condenar ele como um falso profeta, tá? Se tivesse condenado a mulher à morte, seria acusado pelos romanos de tentar usurpar a autoridade. Olha para você ver, irmão, que situação que deixou Jesus. Se ele fala contra a lei de Moisés, ele é um falso profeta, porque ele pregou contra a lei de Moisés. Se ele fala, não, realmente tem que matar essa mulher, eles iam julgar que ele estava usurpando a autoridade romana, porque quem julgava eram os romanos. Então Jesus estava numa situação difícil, tá? E o que Jesus faz, irmão? Olha só o que Jesus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 6: e diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Está vendo aqui, ó? Qual que era a intenção desses fariseus e desses escribas, desses conhecedores da lei, doutores da lei, qual que era a intenção deles? Era pegar Jesus em algum crime, em algum delito. O objetivo deles era arrancar Jesus do caminho deles. Irmãos, lideranças religiosas é um verdadeiro veneno na terra. Lideranças religiosas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a igreja, que não se compromete com as escrituras, eles são verdadeiros fariseus, escriba. Em uma das mensagens, Jesus falando contra os escribas, falou assim: olha, fariseus hipócritas, vocês não entram para dentro do reino e impedem outros de entrar, irmão. Eles são verdadeiros venenos na terra. As pessoas que estão hoje tomando contas de igreja, baseadas em seus próprios interesses, querendo levar vantagem, querendo bajuladores, querendo status, preocupado com o seu bem-estar, essas pessoas, elas são muito perigosas, né? Então eles estão aqui, ó, se dizendo letrados, se dizendo conhecedor do Torá, se dizendo doutores da lei, e querendo destruir com o Filho de Deus. Era isso que eles estavam querendo, matar Jesus, arrumar uma lei que condenasse Jesus à morte. Eles não tinham nada de Deus para dar. Homens religiosos cheios de pedra arrancada de seu próprio coração, com em uma mão o Torá e na outra mão pedras para matar e assassinar aquela mulher que foi pega no ato adulterano.
Você vê, irmão, a responsabilidade de uma liderança. Existe muita liderança, irmão, religiosos, homens que até conhecem a Bíblia, a letra, às vezes tem teologia, é formado em mestrado, em doutorado, faz teologia, mas são pessoas vazias de Deus, vazias da unção divina, vazias, pessoas que não têm o Espírito de Cristo. É por isso que eles tentam matar Jesus aqui. Eles não entram para dentro do reino e ficam na porta impedindo os que querem entrar. E nós temos, irmãos, que ter consciência que existe liderança nesse pote, querendo barrar as pessoas de entrarem para dentro do reino. Então aqui, a intenção desses homens era destruir com a vida de Jesus. Mas Jesus, cheio do poder de Deus, o Filho de Deus, um líder espiritual, um líder cheio da graça, cheio do poder, o Filho de Deus, a própria vida eterna dentre os mortos, né? Aqui a gente vê o próprio Filho de Deus. E Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. É impressionante isso, né? A maior pressão dos doutores da lei, dos fariseus, dos escribas, uma mulher prestes a ser morta, um ponto para eles já juntavam pedra e matavam aquela mulher a pedrada. E Jesus, o que ele faz? Ele se inclina e ele começa a escrever na terra, tá? Ele deixa todo mundo sem saber o que está acontecendo. Aí o povo olha para ele escrevendo na terra e vai para cima dele. Olha o verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha só, e olha o verso 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Irmãos, o que será que Jesus estava escrevendo na terra? Eu descobri o que Jesus estava escrevendo. Abra comigo Jeremias, capítulo 13. Vou mostrar para você o que Jesus estava escrevendo na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias 13, Jeremias, isso mesmo, 17, verso 13, ao contrário aí, Jeremias 17, verso 13, olha só o que está escrito aqui. 13, Jeremias capítulo 17, verso 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Está escrito assim, Jeremias 17, verso 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Está vendo aqui? Quando ele se inclinou naquela terra e começou a escrever, sabe o que ele estava dizendo? Esses fariseus, esses escribas, esses doutores da lei já abandonaram Deus. Eles não têm nada de Deus, eles não têm vida, eles levam a morte com eles, eles pregam a morte, eles usam a lei para matar, para assassinar. Era isso que Deus estava falando através de Cristo. Os que cometem deslizes são considerados como aqueles que têm o seu nome escrito sobre a terra, em contraste com tê-lo escrito sobre o céu.
escrito sobre a terra, significa que seu nome logo desaparecerá. Está vendo aqui? Era isso que eles estavam dizendo, irmão. Quando ele começou a escrever, ele estava dizendo que aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles não tinham vida, eles não tinham nada de Deus, eles não tinham comunhão com o Pai. Em uma mão eles traziam o Torá e na outra pedras para matar, usando a lei do Pentateuco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que tornando, no verso 8, inclinando-se escrevia na terra. Quando ouviram isso, ouviram o quê? A resposta de sabedoria, a resposta de conhecimento, irmão, a resposta inspirada por Deus, tá? A palavra do conhecimento, vindo na hora certa, tá? Jesus não mandou matar, Jesus não confrontou a lei do Pentateuco, ele não foi contra a lei de Moisés, ele não mandou matar, ele não usurpou a autoridade romana, tá? Ele apenas mostrou para cada um deles a condição que eles tinham de pecador e que eles não tinham direito de acusar aqueles que estavam em pecado. Quando ele disse para aqueles fariseus, para aqueles escribas: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele colocou cada um dos escribas e dos fariseus agora diante de um grande espelho, irmão. E eles olharam para eles e viram que eles não tinham condição de administrar o reino do céu. Eles não tinham o direito e permissão e condição para usar o Pentateuco, porque eles eram homens maus, homens sem vida, homens religiosos, homens que não tinham nada de Deus, nada do Pai, homens que não tinham nenhum compromisso com a vida do Messias, porque eles negavam que Jesus era o Messias, eles procuravam oportunidade contra o Messias. Então Jesus agora mostra a condição daqueles homens naturais, sem Deus. E no verso 9: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Em alguma tradução, em outras Bíblias, está escrito assim, ó: e redarguidos pela consciência, todos foram largando as pedras, desde o mais velho ao mais moço, né? Então, aquela palavra de conhecimento, de sabedoria do Filho de Deus, aquela unção, aquele poder que há na palavra vinda, inspirada por Deus, fez com que cada um deles fossem cobrados pela sua própria consciência, e eles enxergaram o estado em que eles viviam, e que eles não tinham condição nenhuma de jogar pedra em ninguém. Nós não temos o direito, irmão, de fazer o papel de acusador. Nós não podemos ficar apontando o dedo para os erros das pessoas, para aquilo que as pessoas estão praticando. Nós temos que buscar remédio, buscar cura, buscar resposta, buscar uma revelação ao qual virá de encontro com o pecador e mostrar para ele a realidade de uma entrega real, e que ele pode ser curado, que ele pode ser liberto, e que todas as causas podem ser convertidas. Nós, liderança, temos essa responsabilidade de ser bênção na vida das pessoas. Nós temos essa responsabilidade de, junto com Deus, inspirado pelo Espírito de Cristo, atingir as pessoas de forma positiva. Nós temos que ser instrumento de bênção, instrumento de cura. É isso que Deus quer da sua igreja aqui na terra. A igreja de Cristo, ela é viva e eficaz. A igreja de Cristo tem o título de que vive no meio dos mortos, e nós temos que ter essa fé,
e investir em uma vida espiritual saudável, porque as pessoas que vivem ao nosso redor, doentes, enfermas, gritando por ajuda, por remédio, e esse remédio, essa cura, está na igreja, está em Cristo Jesus, que habita em cada cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos aqueles fariseus, todos aqueles escribas, foram largando as pedras, foram saindo um a um, foram abandonando. Não temos condição de prosseguir com essa tentativa de homicídio, não tem como matar essa mulher, né? Jesus, ele barra aquela ação maligna de querer matar aquela mulher. Aquela mulher foi tirada da morte para a vida, ela foi tirada das trevas para a luz, ela foi tirada do caminho errado para o caminho certo. O objetivo da igreja é esse, é iluminar o entendimento dos homens, para que eles enxergam o que é correto. E como que nós fazemos isso? Através da pregação? Sim. Através da nossa conduta, através dos nossos exemplos, através da nossa convivência com o mundo ímpio. Nós trazemos luz no meio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 10: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Está vendo aqui? O mesmo título que o diabo tem de acusador, Jesus dá esse título aos fariseus. Deus dá o mesmo título aos escribas, aos doutores da lei. Há muitas lideranças hoje, irmãos, que estão na terra, que são pessoas que não têm nada de Deus, também recebem o mesmo título de acusador. Porque o que eu tenho visto, irmão, de gente usando a Bíblia para apontar o pecado dos outros, para acusar a vida das pessoas, para tirar vantagem. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, o que tem de cristão, pastores, praticamente exorcistas, tá? Pastores terroristas, pastores causando pânico com a Bíblia na mão, irmão. Pastores que abrem a Bíblia e começam a apontar, acusar, criticar, para ganhar ibope, para ganhar status, para ganhar nome, para ganhar seguidores, né? Jesus olha aqui e diz assim, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Está vendo? Nós, irmão, não podemos receber esse título de forma nenhuma. O acusador é o diabo, irmão, e nós não podemos aceitar esse título. Eu não tenho que ficar acusando ninguém, apontando ninguém por causa dos erros que eles estão praticando. Eu tenho que buscar resposta, cura, remédio. É o que Jesus fez. Jesus tirou ela da morte, Jesus tirou ela da mão dos homens maus, Jesus tirou ela de uma condição de pena de morte, né? Ninguém te condenou, né? Cadê os teus? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Está vendo aqui? A condição, irmão, para os pecadores ganhar o perdão, está lá em Provérbios. Aquele que confessa seus pecados e as deixa, alcançará misericórdia, né?